Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Udi, mais uma vez aqui, em mais um vídeo do nosso canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. Estamos voltando aqui, haja vista que estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, e eu gostaria de voltar com vocês acerca das nossas lições, dos nossos vídeos, né? Compartilhando cada aula, cada lição. Eu creio que é bênção, eu creio que é muito importante nós aprendermos com a Escola Bíblica Dominical, porque são matérias, são estudos que muito têm edificado e têm fortalecido a nossa fé cristã, têm fortalecido os obreiros da casa de Deus, e é muito importante que a gente dê continuidade aqui no nosso canal acerca de cada lição que é de suma importância para nós. Nós estaremos, a partir de hoje, então, meus amados irmãos, iniciando aqui mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta. Então, um trimestre abençoado, uma revista abençoada, e teremos lições muito tops, lições muito importantes. Por exemplo, na lição 1, que nós iremos estudar daqui a pouco, nós falaremos sobre o início da caminhada. Na lição 2, nós falaremos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Olha só que interessante. A lição 3, falaremos sobre o céu, o destino do cristão. Na lição 4, como se conduzir na caminhada. Lição 5, os inimigos do cristão. Será que temos alguns inimigos ou temos um único inimigo? Nós vamos observar isso. Lição 6, as nossas armas espirituais. Lição 7, o perigo da murmuração. Temos que tomar cuidado com a murmuração. Lição 8, confessando e abandonando o pecado. Lição 9, resistindo à tentação no caminho durante a sua jornada, durante a sua caminhada. Lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição 11, a realidade bíblica do inferno. Será? Será que nós ainda acreditamos no inferno? Será que a igreja prega sobre o inferno? Tem pregador aí que já não acredita mais. Cuidado, viu? Lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E iremos finalizar com a lição 13, a cidade celestial. Então, são essas as lições e serão lições importantes que com certeza vai edificar a nossa vida espiritual. Mas antes de iniciarmos aqui, meus irmãos, a nossa lição 01, eu preciso pedir para que você, se ainda não nos segue no nosso canal do YouTube, faça sua inscrição, ative os sininhos das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo aqui no nosso canal, que você possa também nos acompanhar lá no Facebook, na nossa fanpage e também o nosso Instagram. Isso é muito importante, com certeza vai abençoar também a sua vida. Bom, nós estaremos então a partir de agora, iniciamos a lição 1, e a lição 1, eu convido você para que vá aqui comigo nos nossos slides. A lição 01 é o início da caminhada. Nós estudaremos então sobre o início da caminhada. O que será que o cristão, o que será que nos espera sim quando nós aceitamos a Cristo, quando nós buscamos a palavra de Deus e iniciamos essa jornada assim no início da nossa caminhada. Vamos observar e eu quero que você acompanhe comigo o texto áudio. Nós sempre, meus irmãos, iniciamos dentro da Escola Bíblica Dominical, quando nós estamos na nossa classe de alunos lá na igreja, lendo um texto áureo, que é o texto que vai embasar toda a nossa palavra, todo o nosso estudo dentro da lição. E o texto áureo desta feita se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, e no versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é o texto áureo em João 3:3. Verdade prática, ou a verdade aplicada para nós nesta oportunidade, diz assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, o novo nascimento marca o início. Você dá um start agora, você passa a caminhar com Cristo. Então, o novo nascimento, esse processo de novo nascimento é o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Teremos 3 objetivos na lição de hoje. O primeiro objetivo é explicar o sentido da caminhada com Cristo. Então, nós fazemos isso na primeira parte da nossa lição, tá bom? Primeiro tópico da nossa lição.
O segundo objetivo, que é o segundo tópico, é ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento, porque é um ensinamento, é uma doutrina, e é necessário explicar, é necessário que passemos a conhecer esse ensinamento tão importante que é a doutrina do novo nascimento. Terceiro ponto é enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Tá? Você passa então a conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nova aliança, né, contida no Novo Testamento. Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras a partir do momento que você decide começar a sua jornada com Cristo. Para que possamos então dar início à nossa leitura bíblica, o nosso estudo de hoje, se você tem Bíblia aí e quiser acompanhar, ou se você possui a revista da Escola Dominical e quiser acompanhar, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo até o 8, é o texto base para a lição de hoje, e nós vamos fazer essa leitura, porque é de suma importância termos um texto bíblico para embasar o nosso ensino desta oportunidade. Bom, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, esse é o texto base da nossa lição de hoje, do nosso estudo sobre o início da caminhada nessa escola bíblica dominical. E a introdução vai nos dizer assim: o que nós iremos estudar nesse trimestre? Estudaremos a jornada do cristão, a caminhada do cristão. E para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo, tá? E o quanto somos agraciados com a presença do Espírito Santo, de Deus, do próprio Cristo em nossa vida, da Santíssima Trindade. Vamos conceituar também o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Como funciona esse processo? O estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, tá? O Consolador, o Espírito Santo, que habita na vida daquele que inicia agora essa nova caminhada com Cristo. Isso conforme ensina as Escrituras Sagradas. E, finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Como a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, vai te ajudar nesse processo, vai te preparar para que você possa caminhar com Cristo e ser um cristão verdadeiro, fortalecido e autêntico. Bom, primeiro tópico, a caminhada com Cristo. Vamos observar isso. Primeiro, compreendendo que existem dois caminhos. Compreendendo os dois caminhos. Olha que interessante isso, meus irmãos. Na história humana temos dois caminhos. Eu destaquei em vermelho e em amarelo para que você possa ficar com isso na sua mente, guarda isso no seu coração. Existem dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo, tá? O da vida humana comum e o da vida humana, mas com Cristo, passando agora a viver uma vida com Cristo. Observe o slide. A vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Isso é para todo ser humano. Isso aí independe se você é cristão ou não. Todo ser humano inicia-se a sua vida com o seu nascimento natural. Quando você sai ali do ventre da sua mãe, a sua mãe te dá a luz, você nasce, é a vida natural de todo ser humano. Ela poderá ser longa ou curta, isso a gente não controla, né?
Nós observamos aí que pessoas acabam de nascer e dentro de poucas horas já tem o seu falecimento, outras pessoas vão viver aí até os seus 120 anos, 110, 115, 105, passam, né, de uma vida centenária. Então ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. E é isso que nós precisamos entender. A vida humana, volte aqui, observe aqui comigo. A vida humana, ela pode ser longa, ela pode ser curta. O que para nós é uma vida longa? 85, 90, 100 anos? O que para nós poderia ser uma vida curta? Um jovem de 15, um jovem de 20, 30, 40 anos, perdendo a sua vida humana aqui na Terra? Então, para nós, a gente calculamos uma vida longa, 100 anos, uma vida curta aqui, os seus 20, 30. Só que o que a gente precisa compreender é que a vida humana nossa aqui na Terra ela não é eterna. Um dia, todos nós passaremos pela morte. Isso é uma consequência do pecado que entrou no mundo. Então, todos nós um dia morreremos. Todos nós. Independente se vamos morrer com 100 anos ou se vamos deixar essa vida com uma idade ainda jovem. O importante é entendermos que a nossa vida aqui na Terra ela não é eterna. Então observe, ela poderá ser longa ou curta, mas não é eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, da adolescência, da juventude, da vida adulta e a velhice. Isso quando você então tem a oportunidade de ter uma vida longa aqui na Terra. Você vai passar por essa trajetória: infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Olha só, ainda na linha de raciocínio da vida em dois caminhos. O que essa vida humana tem de característica? Ela também é caracterizada por dois momentos. Então, o nascimento e a morte. Então, dois momentos. Isso é certeza na nossa vida, meus irmãos. Isso é certeza na vida de todo ser humano. Você nasce, consequentemente, um dia você morre. Então, é a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando ele vai falar para Nicodemos, em João 3,6, que o que é nascido da carne é carne. Então, o ser humano que nasceu da carne, ele é carne. Ele tem uma vida não eterna, mas uma vida passageira aqui. Ele vai viver uma vida longa ou vai viver uma vida curta. Mas o fato é que ele nasceu, um dia ele vai morrer. O que é nascido da carne é carne. Quando você passa a ter uma vida com Cristo, a vida humana ela pode se tornar uma jornada, então, agora maravilhosa, quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. É você que convida. Esse é o dilema de João capítulo 3. Esse é o dilema em que Jesus ali com Nicodemos está conversando, traçando aquele diálogo, e Nicodemos não compreendendo, não entendendo Jesus falando de uma coisa espiritual, de algo transcendente, e Nicodemos ainda com a sua visão carnal falando de coisas passageiras. Jesus está dizendo, olha, você tem a vida humana. Essa vida humana ela pode ser curta, ela pode ser longa, mas ela não é eterna. O que é nascido da carne é carne, um dia você vai morrer. Agora, uma vida com Cristo, uma vida com Jesus, ela passa a se tornar diferente. Essa jornada agora se torna uma jornada maravilhosa. Por quê? Porque Jesus faz parte dela. Cristo está agora na nossa vida. E aí o que vai acontecer? Quando você passa a caminhar com Cristo, você está adquirindo uma nova vida. E a nova vida com Cristo é o começo de uma verdadeira história de plenitude no Espírito. Olha que interessante que o slide está nos dizendo. Está dizendo que a nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos 8, versículo 2, olha o que Paulo vai escrever. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a nova vida com Cristo agora te traz felicidade, te traz gozo, te traz alegria, te traz plenitude, porque você vai passar a viver agora a plenitude no Espírito Santo. E nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Romanos 12, versículo 2. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. E é isso que nós precisamos observar
como homens, servos de Deus, como seres humanos que precisam desse conhecimento, que precisam desse entendimento, até para que nós possamos pregar de uma maneira mais qualitativa, de uma maneira mais eficaz, para aquelas pessoas que nos ouvem, para os nossos familiares, por exemplo, porque eu sei que muitas vezes você é um crente, você é um cristão, mas ainda tem um pai, uma mãe, tem irmãos, tem familiares que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não servem a Jesus e vão te questionar acerca de como é essa vida com Cristo. Afinal de contas, a mente deles está cauterizada, eles estão cegos, eles estão ainda presos a uma religiosidade. E nós, libertos dessa religiosidade, passamos agora em Cristo conhecer as verdades da Bíblia Sagrada, as verdades de Deus, as verdades reveladas pelo Espírito Santo de Deus a nós. Então isso é de suma importância. Nós precisamos agora pregar essa palavra, mas precisamos pregar com mais conhecimento, com mais firmeza. O que você vai mostrar para esse seu parente? O que você vai pregar para ele? Você vai pregar exatamente isso. Você vai dizer que agora a nova vida em Cristo te dá novos propósitos, te gera novos pensamentos, você tem novas esperanças, você tem novas expectativas, porque você passa agora a ser um filho de Deus verdadeiro. E você vai cumprir com Romanos 2. Você vai ter a sua mente transformada. Você vai passar agora, com o conhecimento de Deus, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque você teve a sua mente transformada. Você teve o seu coração regenerado pela palavra de Deus, porque agora Cristo habita em você. Olha só que o início da caminhada é de suma importância, porque vai abrir a sua mente, vai clarear os seus pensamentos, vai fazer com que você passe agora a enxergar coisas que você não enxergava antes. Revelações profundas da parte de Deus, porque agora você é um cristão. O Espírito Santo passou e agora habita dentro de você. Voltemos aos nossos slides, meus irmãos. Observe. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, observe que Nicodemos está questionando a Jesus. E Jesus está dizendo: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Vai viver ainda no nível aqui de baixo, no nível terreno. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele tem a sua mente transformada. Ele passa a enxergar coisas que o ser humano comum não enxerga. Ele passa a compreender revelações que o ser humano que ainda não me aceitou, que ainda não se entregou a mim, não enxerga. Então, olha, esse tipo de jornada é maravilhosa, porque você passa a viver uma vida espiritual e não mais carnal. Observe comigo os 3 companheiros da nossa caminhada. Por quê? Porque você não vai caminhar sozinho. Muitas vezes as pessoas pensam assim: mas agora aceitei a Jesus, como é que vai ser isso? Será que eu vou ter pessoas que vai estar me ajudando nessa caminhada, me orientando? Sim, claro, você vai ter pessoas, a igreja está na terra para isso. Somos uma família, corpo de Cristo, um ajudando o outro, mas por mais que você possa pensar que um irmão possa te ajudar, o mais interessante, o mais maravilhoso é entender que você não vai passar nem um dia sequer mais na sua vida sozinho. Não, você vai ter 3 companheiros, e é isso que nós vamos observar aqui a partir de agora. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Olha que interessante, Efésios, no capítulo 3, no capítulo 1, do versículo 3 ao 6, você vai ler na sua casa depois. Mas olha o que diz o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o primeiro companheiro que você vai ter agora com a sua nova vida, Pai, Deus, passa a ser o seu Pai. De verdade, Deus passa a ser o seu Pai. E agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento agora de pai e filho, tá? Isso você precisa entender. Além do pai,
temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem Deus como seu Pai, você passa a ter uma relação de pai e filho com Ele, e agora você tem o Filho como aquele que nos concede a vitória contra todo o pecado, contra toda a sorte de males. E por nos amar, nos concedeu sua vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observe que você, primeiro, Deus passa a ser seu pai. Você passa a ter um relacionamento de pai e filho. Filho com seu pai. Segundo, o próprio Cristo, que veio à terra, que se entregou por nós, que morreu na cruz por mim e por você. Ele vai te conceder vitória contra o pecado, contra a tentação, contra os inimigos espirituais. Porque Cristo agora está na sua vida. E, não menos importante, ele nos conduz em segurança para o seu reino celestial. E, finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus disse assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, você tem Deus o Pai, você tem Jesus como Filho, te auxiliando, te dando vitória, e agora o Espírito Santo, o Consolador amado, passa a viver em você. E por intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou o novo nascimento. Aquilo que João, no capítulo 3, versículo 6, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E isso nós precisamos ter essa consciência. Compartilhar essa verdade, ensinar essa verdade, pregar essa verdade para todo aquele que nos pede, uma confirmação ou porquê da nossa fé. Essa é a mensagem que tem que sair dos nossos lábios para o coração daquele que ainda não conheceu Jesus. Que existe um novo caminho, que existe um novo nascimento, que existe uma jornada maravilhosa com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que agora passa a habitar em nós e nos direcionar em todo o caminho. É essa mensagem que nós temos que pregar. Tirar a religiosidade do coração das pessoas, tirar aquela consciência ou aquele entendimento de um Deus distante que não se relaciona conosco, mas mostrarmos a essa pessoa que o Senhor quer nos conhecer, quer se relacionar conosco, quer trabalhar na nossa vida, quer nos mostrar um novo caminho, quer transformar a nossa mente. E o novo caminho, o novo nascimento é de suma importância. Passar a aceitar essa palavra como verdade, esse Deus como verdadeiro, esse Cristo como Salvador, e passar agora a compreender os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus princípios, para trilharmos esse caminho novo, essa nova jornada. E a lição de hoje, esse trimestre da Escola Bíblica Dominical, ele vai vir para que possamos compreender essa jornada. São temas extraordinários que vai, com certeza, edificar ainda mais a nossa fé e nos capacitar ainda mais para a pregação do Evangelho. Observe, o que é o novo nascimento? Vamos observar aqui. Por que nós precisamos do novo nascimento? Talvez você vai receber um questionamento, Talvez um religioso vai dizer, mas por quê? Eu já tenho Cristo, eu já creio em Jesus, eu já acredito em Deus, eu sou filho de Deus também, igual você. Eu só não frequento a sua igreja, mas eu sou filho de Deus. Por que eu preciso? Por que você está falando aí que eu preciso de nascer de novo? De ter novo nascimento? O que significa isso? Então você vai responder essa pergunta para essa pessoa. Por que precisamos do novo nascimento? Olha só. Quando você observa o início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego, anthropos, que significa homem,
tem um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Então, quando Jesus fala que é necessário que o homem nasça de novo, quando Jesus usa esse termo, essa expressão antropos, né, ele está falando e se referindo a todos os homens. Todo ser humano ele precisa nascer de novo. Então observe, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu. Então, se você observou no início da nossa lição, existem dois caminhos. O primeiro caminho é o do nascimento natural. Todo ser humano nasce do ventre de sua mãe e vai viver uma vida terrena, comum, natural. Vai passar pela infância, vai passar pela adolescência, vai passar pela juventude, vai chegar à idade adulta, na idade do idoso, vai ficar velho e vai morrer. Essa é a vida natural. O que é nascido da carne é carne. A carne vai passar por todo esse processo. Mas Jesus está falando para Nicodemos de algo superior. Jesus está dizendo para Nicodemos de algo transcendente, de algo que vai reverberar para a eternidade. Jesus está dizendo assim, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, do céu, do alto, do Espírito. Precisa conhecer a verdade, precisa conhecer o Deus verdadeiro, precisa me conhecer. O que é nascido da carne é carne, vai passar, vai morrer. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Espírito, meus irmãos, é eterno. Espírito não morre. Carne morre, Espírito não morre. Então olha, que interessante, observe isso. Jesus afirma, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Um novo nascimento agora vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então todo ser humano que nasce sobre a face da terra, ele está caído. Ele nasce sob o poder do pecado. Todos pecaram, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há um ser humano que nasça na terra justificado, justo, que possa dizer, eu sou de Deus. Não, ele está sob influência e poder do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são inimigos de Deus. Por isso a necessidade do novo nascimento. Por isso a necessidade da conversão, da regeneração. Então observe, nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Esse é o dilema de Jesus com Nicodemos, e Nicodemos não estava compreendendo. Jesus está dizendo, Nicodemos, por mais que você possa ter religião, ser religioso, você precisa passar pelo processo de regeneração. Você necessita nascer de novo. João 3:5. Jesus responde para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Segundo ponto, a religião não faz nascer de novo. E aqui é um ponto que pega. Aqui é um ponto crucial do nosso estudo, da nossa reflexão, dessa lição de escola bíblica dominical. Isso é um ponto crucial, porque muitas pessoas estão presas. Volte aqui comigo. Muitas pessoas estão amarradas, muitas pessoas estão aprisionadas no processo religioso, na religião, dizendo eu sou dessa religião, eu sou daquela religião, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não preciso mudar, eu tenho Deus no coração, eu acredito em Jesus, eu tenho fé. A religião não salva. Jesus, quando estava questionando Nicodemos, Jesus de maneira nenhuma estava dizendo, Nicodemos, mude de religião, Nicodemos, mude de igreja, Nicodemos, não, Jesus não estava dizendo isso, Jesus estava falando de algo espiritual, de nascer de novo, de regeneração, de mudança de mentalidade, de mudança de coração, de comportamento, de pensamento, de atitude. Jesus não estava falando de religião. E a lição de hoje está nos mostrando algo claro. A religião não faz nascer de novo. E isso precisa ficar guardada dentro do meu e do seu coração. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. E a inclusão do termo fariseu no relato evidencia que ele era um homem bem enraizado na religião judaica. Então Nicodemos, que agora estava questionando a Jesus, ele era religioso, ele tinha uma igreja. Amém?
Ele tinha uma religião, ele era da religião judaica. Então ele era alguém conhecedor da religião judaica, ele era fariseu. Então olha só, ele conhecia profundamente Deus, Deus da religião. Segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo, mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. E esse é o problema. Eu vou falar devagar. É esse o problema. É essa a questão. É essa a nossa dificuldade. É essa a nossa luta. Eu vou chegar mais perto de você. Vamos ver se vai dar certo. Opa, aí. Essa é a nossa luta. A religião não salva. A religião pode te gerar dogmas, pode te gerar deveres, afazeres. Mas a religião não pode suprir a necessidade da alma, do coração, do interior do ser humano, do homem, do seu interior. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você é religioso, você é fariseu, você tem um cargo na igreja, você tem uma posição dentro da sua religião, conhecedor das escrituras. Só que eu estou falando de algo que muda o coração. Eu estou falando de algo que muda a mente. Eu estou falando de algo que muda o interior, que muda a pessoa na sua essência. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando para você mudar de religião. Eu estou falando para que você mude de comportamento, passando a me conhecer, nascendo de novo, agora da água e do Espírito. É isso que Jesus estava chamando Nicodemos a conhecer. E é isso que eu te chamo nessa oportunidade também a conhecer, se você ainda não é um cristão regenerado. Para que você possa também, através dessa lição, entender a importância de se nascer de novo. Voltemos aos nossos slides. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras. Olha João 3, versículo 2. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Nicodemos vai testificar. Ninguém pode. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Jesus foi direto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você conhece Nicodemos, você é conhecedor, você até é piedoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Que por mais que você possa ser religioso, por mais que você possa ser um frequentador de igreja, dependendo de qual seja, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus? Já parou para pensar nisso? Será que Jesus foi muito duro com Nicodemos? Será que Jesus foi maldoso? Porque ele foi direto. Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino. E Jesus nos convida a esse processo de novo nascimento. Não é um nascimento natural. Você não vai voltar ao ventre da sua mãe. Mas é um nascimento de interior. É do Espírito agora. E é isso que Jesus está propondo a Nicodemos. E é isso que Jesus propõe a todo ser humano debaixo da face da terra. Portanto, a vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Somente através do poder do Espírito Santo é que Nicodemos poderia experimentar de verdade o poder dessa nova vida agora com Cristo. Terceiro ponto, o novo nascimento e o seu processo. Vamos observar e identificar esse processo. A expressão de novo, que significa do céu, de João 3,31, Gálatas 6,15, 1 de João 3,9, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, 1 de Pedro 1,23, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. 1 de Pedro 1,23, olha o que diz o texto bíblico. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É isso que nós precisamos compreender.
você que está assistindo este vídeo, que o que Jesus propõe com o novo nascimento não é um nascimento natural. Não tem como você voltar ao ventre da sua mãe. Não tem como você tornar a nascer. Você já nasceu como vida humana. Você já existe na face da terra como um ser humano. Mas Jesus está propondo um novo nascimento espiritual agora pela palavra. Porque o texto diz, sendo de novo gerados não de semente corruptível. Por que semente corruptível? Porque a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram em Adão. Adão peca, toda a humanidade peca. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então a semente, nós já nascemos de uma semente corruptível. E agora Jesus está dizendo, mas da incorruptível. Qual que é essa semente incorruptível? A Bíblia, a palavra. Quando você se depara com a palavra, quando você se alimenta da palavra, quando você conhece a palavra, é a semente incorruptível de Deus agora, a palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então a proposta de Jesus é que Nicodemos passe a conhecer a palavra. A proposta de Jesus é que eu, você, passemos a conhecer a palavra e nasçamos então, através da palavra, de uma semente não mais corruptível, mas incorruptível, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos gerar de novo. Não é religião, uma igreja, mas palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? É a pergunta que eu faço. Você leu a palavra de Deus? Para que você possa passar por esse processo de novo nascimento, de regeneração. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Observe isso. Como a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir-se à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, Mateus 5,17, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada. Mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança por meio do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Olha o que Jesus fala, olha o que João, no Evangelho que ele escreve no capítulo 4,14, escreve. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Olha que interessante. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então essa água que vai jorrar de dentro de nós, essa fonte que fluirá de dentro de nós, é a presença de Deus dentro de nós. O Espírito é uma vida espiritual, uma vida frutífera, produtiva, agora em Cristo, porque seremos cheios da presença dele através do seu Espírito Santo. Com o Espírito Santo, com o Espírito, nosso Senhor faz uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, Você não observa, você não enxerga vento, você não enxerga espírito. Nem você consegue identificar para onde vai, mas pode sentir. Então o vento passa, você não vê o vento, você sente o vento, mas você não sabe para onde ele vai. Você só sente que ele está passando. Então, semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, o genal, ser nascido, como obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Então, assim, eu observo pessoas hoje dentro do contexto religioso, buscando milagre, buscando promessa, buscando bênção. Eu vou para a igreja, eu vou buscar a minha bênção. Eu quero o meu milagre. E às vezes a gente define esse milagre como casa nova, carro novo, emprego novo, aumento de salário, cura de uma enfermidade. Tudo isso é milagre. Se você estiver necessitado e for um cristão verdadeiro, buscar de Deus, Deus pode te dar. Mas o maior milagre que pode acontecer na vida do homem é ele ter o entendimento de que ele é caído, destituído da glória de Deus, condenado ao inferno, e a partir do momento que ele se depara com a palavra, ouve a palavra, ler a palavra, estuda a palavra, a partir do momento que ele entende o que significa esse novo nascimento e passa por esse processo de novo nascimento e tem a sua vida regenerada, transformada pelo poder do Espírito, esse é o maior milagre que o ser humano pode entender
pode enxergar, pode compreender ou pode existir na face da terra. Esse é o maior milagre. Já parou para pensar nisso? Se você é um cristão hoje, cheio do Espírito Santo, frequenta uma igreja, tem toda a consciência do que a Bíblia Sagrada quer nos ensinar, entenda. Entenda que você passou ou experimentou o maior milagre que o ser humano pode experimentar. Que é a tua mente sendo transformada, a sua consciência sendo restaurada, as escamas dos seus olhos caindo e você passando agora a enxergar uma verdade que só os novos convertidos, só os regenerados podem compreender. Só os crentes podem compreender. Não os crentes numa religião, mas os crentes em Cristo, que passam agora a viver uma vida espiritual. Voltemos e observe. Terceiro ponto da nossa lição fala sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. E eu quero que você observe porque isso vai te ajudar a manter o seu foco nesse processo de novo nascimento, nessa caminhada, nessa jornada. O início da jornada é assim, é a conversão. E agora você precisa de ter base para permanecer nesse processo e nesse caminho após sua conversão. Então, o Novo Testamento, observe. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual da vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, que é a lei, que é o Antigo Testamento, e a nova aliança, que são os evangelhos, né? Os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento em si, né? Olha Gálatas 4:4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Jesus nasce e vem à terra, ele ainda estava sob a lei. O que regia ainda era o contexto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Mas Jesus, ele inicia essa nova aliança. E agora o Novo Testamento é o que nos dá base para vivermos uma vida em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 3:6. Tá? Depois você vai ler. E nesse contexto a palavra aliança ganha relevância. Olha só que interessante. Traduzida pela Septuaginta da palavra grega diatheke, de acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Diz o versículo de Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, está falando de futuro, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eis que dias vêm. Então, o profeta está falando de futuro. Ele estava profetizando algo para o futuro. Eis que dias vêm. E farei um concerto novo, uma aliança nova. Isso aconteceu em Cristo. Essa aliança abrange também Israel e a casa de Judá. Por mais que hoje eles estejam ali com o coração endurecido, abrange. Tá? Abrange. Um concerto novo foi feito em Cristo Jesus. Do latim, o termo testamentum traz essa mesma força descritiva do termo diatheke. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Tá? O Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Novo Testamento, formam para nós as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Segundo ponto, o tema principal do Novo Testamento. Que o Novo Testamento, que o Evangelho fala para nós, prega para nós. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Então tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica. Tá? Jesus, ele veio a este mundo para nos salvar, cujo interesse maior é o quê? É o reconciliar o mundo com Deus. Então, o que Jesus veio fazer? Reconciliar o mundo com Deus. Jesus veio nos salvar. A missão de Jesus foi nos salvar. Ele vem à terra, morre na cruz do Calvário para salvar a humanidade dos seus pecados, para reconectar, reconciliar a humanidade com Deus. E essa
ponte só é feita através do seu sacrifício. E você só pode ter relacionamento com Deus quando você compreende esse sacrifício, entende o motivo desse sacrifício, compreende os ensinamentos de Cristo e passa a viver como o discípulo, o aluno, o talmide, né, de Jesus, e passa a viver agora conforme a Bíblia Sagrada quer que você viva. Os princípios da palavra, do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas, precisam ser vividos por nós, para que essa salvação se materialize em nossa vida. Então não é religião, não é igreja, é o cumprimento de princípios, é o cumprimento da palavra de Deus, é viver na prática o ensinamento de Cristo, é de verdade ser um cristão, tá? E isso vai fazer com que você compreenda quais foram os seus ensinamentos e adeque a sua vida no que condiz a esse ensinamento e passe a praticar isso. Quando você faz isso, você é um cristão. E aí você pode dizer, sou salvo em Cristo Jesus e vou morar no céu um dia. Fora isso, meu irmão, fora isso, você que está ouvindo essa lição, você está condenado, todos pecaram. Então você precisa passar por esse processo de regeneração. Tá bom? Mateus 1, 21, 23 diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará, futuro, né, o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Tá? Mateus tem muito disso, tá? De dizer para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Mateus ele escreve para a comunidade judaica e tinha como missão principal falar do evangelho do rei, apresentando Jesus como Senhor e Salvador. Então olha só, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, significa Deus conosco, Deus dentro do barro, Deus dentro do homem. Terceiro ponto, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão, do crente, do salvo em Cristo Jesus. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor, Jesus, o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Você pode observar isso em Lucas 24, 44. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Às vezes a pessoa pergunta assim para você: por onde que eu começo lendo a Bíblia? Qual livro que eu leio? Primeiro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do início, do começo. Eu vou ler Êxodo, eu vou ler Levítico, Números, Deuteronômio, vou ler o livro dos reis, os profetas. Ele vai ler um monte de coisa lá que talvez para a mente ainda dele, ainda de um indulto, ele vai dizer: meu Deus, que absurdo é esse? Não dá para acreditar nisso. Então, o que eu oriento? O que nós podemos orientar essa pessoa que está iniciando a sua caminhada? Que ele vá ler o Novo Testamento. Que ele passe a ler o Novo Testamento. Principalmente inicie-se pelo Evangelho de João, que tem como objetivo mostrar aos gentios a divindade de Cristo. No Evangelho de João ele vai ler e entender que Cristo é Deus. Depois ele vai em Mateus, Lucas, Marcos, relê João e segue todos os livros subsequentes do Novo Testamento. Mas ele precisa começar no Novo Testamento. Por quê? Porque é o que vai nos dar base para entendermos esse processo de novo nascimento e como devemos agora viver uma vida com Cristo. Tá? Fica essa dica aí para você. Comece a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, olha só, no Novo o seu cumprimento. Então veja que toda a Bíblia Sagrada é palavra de Deus, meu irmão. Toda a Bíblia é de Deus. No Antigo Testamento temos a promessa, o Novo temos o cumprimento. E Hebreus 1, 1 e 2 vai dizer: havendo Deus antigamente, referindo-se ao Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha que top, meus irmãos.
E nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 5:19 vai dizer: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E vamos terminar lendo a conclusão dessa lição tão importante, que nos mostra como é o início da caminhada, e a conclusão vai dizer assim: a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus 16 e 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Meus irmãos, que você possa ser abençoado por essa lição, que Jesus possa, através do Espírito Santo, abrir o seu entendimento para que você possa compreender que o início da caminhada funciona desta maneira. É necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não poderá experimentar o reino de Deus. A vida humana, ela tem dois caminhos. O caminho natural, e você pode ter uma vida longa ou você pode ter uma vida curta, isso só Deus sabe. Mas existe um caminho muito mais excelente, que é o caminho da regeneração, do novo nascimento, que vai te dar novos pensamentos, novos propósitos, novas expectativas, novos sonhos, novas experiências. E esse caminho vai te conduzir à salvação da sua alma, à vida eterna com Cristo Jesus. E um dia estaremos todos juntos na Nova Jerusalém. Então que você fique com essa lição guardada no seu coração. Compartilhe esse vídeo se você gostou dessa lição e acha que vai ajudar alguém a conhecer o projeto de Deus, a conhecer o projeto da salvação. Compartilhe esse vídeo, mostre para as pessoas que Jesus quer salvá-la, que Jesus quer transformá-la, que Jesus quer mudar a vida dela de uma forma especial, tá bom? Meus irmãos, eu agradeço você, agradeço por essa oportunidade, agradeço por esses momentos aqui com você, que você possa nos seguir nas redes sociais, e eu tenho certeza que Jesus tem algo extraordinário para a sua vida, tá bom? Deus abençoe você, shalom, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Que Deus abençoe você, até a lição 02. Paz e prosperidade.